Queridos, vocês já refletiram que tudo que possuímos hoje foi criado por alguém? Por mais complexo que um produto possa parecer, como uma turbina de avião ou um simples chip de computador, todos eles têm origem nas habilidades humanas e não nas habilidades de seres de outros planetas. Então, se esses itens foram feitos por pessoas, por que não podem ser feitos por mim ou por vocês? Muito antes de me tornar professor, enquanto eu ainda era aluno do ensino médio, eu tinha facilidade em matérias como matemática, física e química. Porém, foi nas aulas de História do Brasil que encontrei uma inspiração que me mantém engajado em aprender e transmitir conhecimento aos meus alunos. Lembro-me das aulas da professora Cissa, em que ela explicava que o papel do Brasil, desde os tempos coloniais até os dias atuais, é de um grande exportador de recursos. Ouro, madeira, borracha, café, açúcar, cacau, carne, ferro e diversos outros. Tudo é retirado daqui. E em um debate sobre a economia brasileira durante a Primeira República, ela mencionou uma frase que ficou gravada em mim. E era algo assim: e no Rio de Janeiro vendiam-se até esquis para a neve. Mais do que a ironia dessa frase, o que me chamou a atenção foi a seguinte reflexão: Por que nesse país tão grande ninguém produzia esses esquis? Afinal, era daqui que era exportada a madeira desses equipamentos. A frase parecia até uma provocação sobre a nossa capacidade intelectual e produtiva. E essa questão ficou comigo: por que não produzimos esquis? A frase, na verdade, foi citada pelo economista Celso Furtado no livro Formação Econômica do Brasil, para ilustrar a desconexão entre as necessidades reais do país e o consumo de produtos importados. O tempo se passou desde essas aulas do ensino médio, e eu precisei de uma graduação em engenharia mecânica e 2 licenciaturas de física e computação para compreender algo mais profundo sobre o nosso país. De que não basta ter matéria-prima abundante para produzir, e que para fabricar um simples esqui é necessário o desejo em desenvolver essa tecnologia. Isso requer pesquisa, processos bem estabelecidos e ferramentas para transformar a madeira em um produto de maior valor agregado. Michelangelo já dizia que era preciso saber olhar o mármore para ver a estátua que há dentro dele. Eu, durante a minha graduação, nunca havia construído uma máquina que voasse. O mais próximo disso eram aviões de papel e pipas. Construir uma aeronave exige uma quantidade imensa de pessoas altamente qualificadas, processos que são rigorosíssimos e ferramentas que, ao meu ver, representam o máximo da tecnologia atual. Voar hoje significa olhar para a bauxita e ver o avião dentro dela. E mesmo com o passado não industrializado do nosso país, hoje a gente produz aviões que são desejados pelo mundo todo, bem aqui ao lado, em São José dos Campos, na Embraer. Mas, durante a minha graduação em engenharia, o mais próximo da aviação que eu poderia estar era viajando de carro no Rio Grande do Sul. Lá eles utilizam pequenos aviões nas plantações de arroz. E é uma cena bem bonita, porque você está na estrada, cruzando esses arrozais, e esses aviões passam baixinho ao seu lado, em rasante, desviando de árvores e fios para pulverizar produtos agrícolas. E realizam longas voltas para repetir esse processo por mais 1 ou 2 vezes. Isso representa um grande esforço para produzir algo que é tão comum em nossas mesas. Nessa mesma época da minha vida, o drone, ou veículo aéreo não tripulado, começou a surgir na China, através de startups. E isso possibilitou que entusiastas de tecnologia como eu adquirissem as peças avulsas desses equipamentos. Motores, controladores, transmissores, receptores, sensores e diversos outros componentes podiam ser importados através da internet. E com isso me veio a ideia de justamente tentar construir um Vant, um drone, para ser utilizado nas plantações de arroz. E, se tudo desse certo, quem sabe substituir todo e qualquer veículo de pulverização nas plantações do país. Claro, em um primeiro momento, o maior desafio que eu via era o quê? Era onde eu ia aprender algo tão novo. Afinal, naquela época não haviam cursos de construções de drones no Brasil e muito menos formações técnicas sobre o tema. Se eu quisesse construir um drone, teria que recorrer a longos tutoriais em outros idiomas para compreender o funcionamento das diversas peças, utilizando muitas linguagens de programação e repetir esse passo a passo através de tentativas frustradas e peças destruídas. E eu quis.
Depois de muito esforço e dedicação, aprendi o necessário e construí diversos drones que decolam, realizam manobras e pousam com sucesso. Fiz a pesquisa, estabeleci os processos e criei a ferramenta. E essa foi uma realização transformadora na minha vida, pois agora eu via na matéria-prima a sua versão manufaturada. E não havia nada nessa transformação que eu não compreendesse. Provei para mim mesmo que posso, e vocês também podem produzir aqui o que se produz lá fora. Hoje, na escola em que dou aula de tecnologia para o ensino médio, ainda mantenho essa proposta à luz e explico aos meus alunos que o conteúdo que eu trago para eles, programação, robótica, design digital e STEM, visa colocá-los na linha de frente da inovação e da criatividade, para que eles possam internalizar que possuem as habilidades suficientes para transformar e produzirem tudo o que desejam. E um resultado positivo dessas aulas de tecnologia para vocês ficou evidente através da melhora de performance desses alunos nesses quase 3 anos de itinerário, onde esse conteúdo esteve presente e fez diferencial nas competições tecnológicas do país, como Olimpíadas de Robótica e Olimpíada de Informática. Dessa forma, esse pequeno retrato da minha sala de aula nos ajuda a evitar que o Brasil permaneça no papel de mero exportador da Primeira República e que esses cérebros inteligentes tenham um propósito maior do que simples commodities de exportação. Para isso ocorrer, os componentes curriculares de tecnologia não devem ser tratados como adicionais de um currículo acadêmico, às margens de materiais didáticos e da legislação, quase que para angariar alunos e às vezes simplificado ao extremo, como uso de telas, uso de celular e de jogos. Nesse alvorecer da inteligência artificial, devemos compreender que a tecnologia é algo para ser desenvolvido e não consumido e muito menos temido. A tecnologia, queridos, está viva através de todos nós, mas em alguns locais, como escolas, universidades e até países, ela é mais saudável e robusta do que outros. A característica comum desses locais líderes é justamente a longevidade dos investimentos nessa área, permitindo o ensino de tecnologia desde a infância e incentivando a permanência desse futuro profissional nesses locais. São essas as raízes que nos servem como garantia para que apenas as inovações sejam exportadas e todo o restante, muito além daqueles recursos que se tem no início, seja protegido como riqueza nacional. E se você acreditou em algum pedaço da história que te contei hoje, te convido a olhar para essa pedra repleta de sílica e ver os diversos chips eletrônicos que vão fazer o nosso futuro verdadeiramente próspero. Obrigado.